todos juntos, Ageu capítulo 2. Nós já estamos nos aproximando do final. Hoje nós vamos encontrar um terceiro discurso do profeta, capítulo 2, versículos de 10 a 19. Ageu capítulo 2, versículos de 10 a 19. Peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, abre o nosso entendimento, dá-nos a compreensão necessária para recebermos a Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração. Nós temos aprendido durante um bom tempo estudando o livro de Ageu, e certamente o Senhor tem nos ferido o coração, Ele tem sangrado e o Senhor tem expurgado dele toda a nossa imundície, sujeira, pecaminosidade, toda a nossa vaidade, arrogância e soberba. O Senhor tem tratado o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a mais uma vez, diante do Teu santo livro, ouvirmos o que tens para nós. Fala ao nosso coração, Senhor, e que não estejamos nesta manhã olhando e concluindo que esta mensagem se aplica para o nosso irmão ao lado, mas que esta mensagem se aplica a nós, como crentes, a nós como povo, como igreja, como corpo. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de não nos revoltarmos contra a Tua palavra, mas de estarmos prontos para ouvi-la e recebê-la da Tua parte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Neste terceiro discurso do profeta Ageu, nós encontramos uma palavra de condenação dada ao povo por conta da sua obstinação, desobediência em atender aquilo que o Senhor já havia dito. Só para os irmãos terem uma ideia e nós conseguirmos concentrar tudo aquilo que nós estamos aprendendo em um espaço de tempo. Vejam só, versículo de número 10, vamos ler juntos como começa este discurso, vamos ler esta pregação, vamos ler o versículo 10. Ao 24º dia do mês 9,
no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Então, mais uma vez, no tempo certo, no momento exato, vem a palavra do Senhor para o povo por intermédio do profeta. Percebam, a palavra vem de fora, ela vem de cima, ela vem do alto, e ela é dada então a um transmissor, a um arauto, a um pregador. Agora, o espaço de tempo aqui precisa ser definido, isso é importante para nós. E nos faz entender também a necessidade de que se aprenda e que toda a igreja ouça constantemente o ensino da palavra de Deus. Veja só, em setembro, Ageu recebe a primeira mensagem do Senhor, ele prega para o povo e o povo se arrepende. O ano, vamos lembrar, 520 a.C., o povo tinha voltado do cativeiro babilônico, estava na terra da promessa, a ordem dada pelo Senhor é para que eles reconstruíssem Jerusalém, a começar dos muros e do templo. Mas o que foi que aconteceu? O povo, quando recebeu o primeiro embate, confrontação da parte dos seus inimigos, desanimou. E também tomado pela preocupação de fazer primeiramente aquilo que lhe interessava, começou a construir a sua própria casa e esqueceu da casa do Senhor. A ordem não foi: construa primeiro a sua casa e depois o meu templo. Deus disse: construam primeiro o meu templo. O povo então desobedece, a palavra vem no dia 21 de setembro, o povo se arrepende. Mas aí acontece que o povo desanima mais uma vez. E a palavra então vem novamente em novembro. Veja, no mesmo ano, observem como Deus tem a palavra certa para o seu povo. O povo então desanima, o profeta vem, recebe a palavra do Senhor e conforta o Senhor, o seu povo, com a sua palavra. Sempre a palavra de Deus sendo usada para tratar da situação, do coração de cada um daqueles. Lembrem que a palavra vinha para o governador, vinha para os sacerdotes, vinha para toda a nação. Então, primeiro a palavra é dada, o povo se arrepende. Depois vem uma pregação e o profeta conforta o povo e anima o povo para que eles fossem firmes, para que eles não desanimassem. Nós vimos isso na última mensagem, que o povo fosse corajoso, trabalhasse e não tivesse medo. Mas aí o que é que acontece? No mês de dezembro, precisamente no dia 18 de dezembro de 520 antes de Cristo, acontece que o povo permanece sem querer ouvir o que diz a palavra do Senhor, permanece em desobediência, e na realidade o que o Senhor vai revelar agora é que o povo ainda não tinha compreendido qual a maior razão de seus problemas, porque nada estava dando certo, porque a agricultura não ia bem, porque eles trabalhavam tanto e ganhavam pouco, porque eles estavam fazendo grandes obras e estas obras não estavam sendo, elas não estavam prosperando. Deus vem então agora e ele traz uma palavra condenando o pecado do povo, do seu próprio povo, e ele vai fazer isso para lhes ensinar que a graça divina é a cura para a nossa presunção, é a cura para a nossa autoconfiança, é a cura para a nossa própria arrogância, é a cura para a dureza do nosso próprio coração. Então a palavra vem e a partir do versículo de número 11, o Senhor então, ele vai tratar deste assunto de uma maneira interessante. Ele vai usar de um recurso retórico no discurso apresentado para chegar e aplicar aquilo que eles precisavam de fato entender. Vejam só, a partir do versículo de número 11. Eu peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura, do versículo 11 ao versículo 13. Como é que ele faz isso? Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta, ele diz para o profeta fazer isto. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei.
Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: sim, ficará imunda. Então ele começa a fazer perguntas dadas pelo Senhor, perguntas a respeito da lei, do que diz respeito ou do que envolvia todo o serviço religioso, todo o culto. Eles não podiam fazer aquilo que iria profanar o culto ao Senhor. Por exemplo, se alguém tocasse em um corpo morto e se tornasse impuro, ele não poderia tocar nos utensílios do templo, porque ele iria torná-los impuros também. Ele ficaria imundo se fizesse isso, e ele estaria inabilitado, ele estaria impedido de adorar a Deus ou de prestar o serviço de culto ao Senhor. Então, ele faz duas perguntas importantes. Ele estimula a reflexão daqueles homens, tratando de algo que eles estavam acostumados a fazer diariamente. Eles faziam isso diariamente. Eles estavam lidando com o culto, com a adoração ao Senhor diariamente, assim como nós estamos acostumados. Nós que vivemos há tanto tempo na igreja, estamos acostumados com as orações que são feitas. Nós sabemos até mais ou menos o direcionamento das orações que são dadas. Nós sabemos, se sentássemos com o pastor e pedíssemos que ele nos permitisse, por exemplo, elaborar uma liturgia, nós faríamos, porque a gente já tem uma ideia, nós somos acostumados, nós sabemos o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Nós sabemos o que tornaria o culto ao Senhor impuro e o que o preserva puro e santo, não misturando com outras coisas. Nós sabemos disso. E é justamente neste ponto que o Senhor queria chegar e tratar com o seu povo. Ele apresenta estas duas perguntas, mas estas perguntas elas são apenas retóricas, porque ele quer revelar e ele quer mostrar onde estava a raiz do problema. Por que o povo não prosperava? Por que o povo não conseguia vencer o seu desânimo, nem lidar com o seu problema no que diz respeito ao sofrimento? Ele vai dizer então, no versículo de número 14, ele vai prosseguir e ele vai revelar que as perguntas tratadas ou apresentadas implicavam no seguinte tema, ou no seguinte ponto: a santidade não pode ser transferida. Leiam comigo o versículo de número 14. Vamos ler juntos. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O povo, a nação, a obra das suas mãos, diz o Senhor, é tudo imundo. Eles não estavam entendendo que a falta de santidade deles não estava no fato de não fazerem tudo certinho, na igreja, no culto, no templo. O problema estava no coração, e no coração deles mesmos, porque não contavam e não confiavam na graça de Deus. Eles estavam presumindo que fazendo tudo certo, cumprindo as regras, todas elas estabelecidas, eles se tornariam santos. Eles estavam apegados à mesma causa que levou os seus pais ao cativeiro. Eles viviam nos mesmos pecados, mas eles diziam: o templo do Senhor é nosso. E eles acreditavam que por conta disso a cidade santa jamais seria tomada. E não foi o que aconteceu. Mas percebam, irmãos, a necessidade da profecia e da palavra de Deus para o povo, para os homens, para fazê-los lembrar que
aquilo que muitas vezes nós condenamos em gerações passadas, por vezes é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que por vezes nós condenamos e olhamos para o nosso irmão ao lado e dizemos: está vendo? Está vendo o que Deus está dizendo? É aquilo que nós mesmos estamos experimentando e não queremos enxergar. O Senhor então, Ele continua a falar através do profeta, e Ageu diz: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Eles pensavam que o fato de fazerem religiosamente o que Deus mandava, tudo certinho, era o amuleto e era a proteção para eles. Eles também tinham a ideia de que o templo e o seu culto os tornariam santos. Mas vejam que Ageu está lembrando-os de sua presunção. Confiança no ritualismo ou na religiosidade para remediar e expiar corações é algo condenável na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É somente pela fé que uma pessoa pode ser purificada, pela fé e a confiança ilimitada em seu Redentor, em seu Salvador. O que eles estavam esquecendo era de considerarem tudo aquilo que Deus já havia lhes ensinado. E então, prossegue a palavra do profeta e vejam como Deus intervém. Notem que Deus vai fazer lembrá-los, o verbo considerar. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. Ele aparece muitas vezes no livro do profeta Ageu, e justamente porque no versículo de número 15 diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Ele vai fazê-los olhar para trás novamente e considerar o passado. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Ele o chama a atenção. Antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, versículo 16, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus vai lembrá-los que para enfrentar as realidades presentes, atuais, eles precisavam olhar para o passado, eles precisavam atentamente escutar a palavra do Senhor. O Senhor vai lembrá-los que Ele mesmo os corrigiu, os feriu, fez com que eles não prosperassem, que eles sofressem, para trazê-los de volta ao caminho. Deus estava lembrando-os que quem dirige e controla a providência é Ele. Ele é quem ergue o homem, mas também o abate. Ele é quem faz com que o homem cresça, com que o homem prospere, mas depois ele pode tomar tudo de volta. Deus estava mostrando para eles que a vida do crente deve ser sempre confiada na graça de Deus. Mas qual foi a reação deles? Diz o final do versículo 17: não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O que é que isso diz para você? O que é que isso ensina para mim? Ou qual ensino eu posso retirar para mim? O que é que isto nos ensina ou nos diz sobre o coração do homem? O que é que isso nos diz sobre a nossa própria obstinação e persistência no pecado, mesmo quando feridos por aflição pela mão de Deus? Houve um tempo, meus irmãos,
Sim, houve um tempo em que, quando os homens mais sofriam, as reuniões de oração da igreja estavam repletas de gente. Mas à medida, parece que quanto mais sofremos as aflições desta terra, esfriamos o nosso coração de maneira tal que a nossa reação é semelhante ao do povo nos dias de Ageu. Não nos voltamos para o Senhor. Veja, se nós orássemos mais, se nós vivenciássemos mais aquilo que cremos, certamente experimentaríamos tempos de refrigério na presença do Senhor. Mas aqui está o ponto em que tudo isso se aplica. A justiça jamais virá do que uma pessoa faz para Deus. Eles pensavam assim. A nossa santidade não será alcançada pelo mero cumprimento de obrigações religiosas dominicais, mas por uma vida toda para Cristo e por Cristo. A justiça não pode vir do que uma pessoa faz para Deus, mas do que Deus faz no coração de uma pessoa. Eis a razão da sua intervenção. Eis a razão porque Ele tem uma palavra para nós. Eis a razão porque, quando Ele fala, muitas vezes Ele nos confronta e Ele nos faz enxergar o que nós estamos vivendo e como o sistema está nos envolvendo. Meditação apropriada, meditação oportuna para nós hoje. Como citou esta semana que passou o pastor Franklin em um de seus escritos, a nossa geração está catando vagalumes. Como meninos, estamos correndo atrás de vagalumes, enquanto o Senhor nos diz: vocês estão buscando e a sua vinha precisa tirar 50 e vocês só tiram 20. E vejam só, prosperidade, irmãos, não é tudo. Às vezes nós pensamos assim: tudo bem, pastor, a minha conta vai bem. Tudo bem, pastor, eu estou muito bem no trabalho e eu estou conseguindo realizar grandes coisas aqui nesta terra. Mas o ponto não é esse. Você continua se achando mais santo porque você está de pé. Mas a história aqui está para nos mostrar que quem vive assim, e vive pelo que vê, e não vive pela fé, se esquece do Salmo de Asaf, que diz que os ímpios é que caminham assim, e eles andam em um solo extremamente escorregadio. Eles caem. E é justamente o alerta e a advertência que Deus traz para nós nesta manhã. A nossa justiça, ela é fruto daquilo que Deus faz em nosso coração, ou fez em nosso coração, por nós, pelo sacrifício de Cristo, e não pelas nossas meras obrigações e cumprimentos religiosos. Muita gente ainda hoje se apoia nisto. Uma palavra muito simples para definir o que eu estou falando aqui é salvação por obras. Você pensa que apenas aqueles que estão diante de imagens de escultura estão buscando uma salvação por obras? Você pensa que aquele apenas que vai e entrega comida aos pobres e dá esmola aos pobres é que está buscando salvação por obras? O seu ídolo está fazendo você acreditar que você pode ser salvo pelo que você tem, pelo que você é e pelo que você faz diante de Deus. Não é Ele que te chama a adorá-lo, é você que diz: Ele precisa de mim, quando Deus não precisa de ninguém. A palavra então final de Ageu é: considerem mais uma vez, eu vos rogo. Vejam só que interessante, mais uma vez é uma chamada para uma reflexão séria, profunda, para que eles observassem desde aquele dia diante deles uma promessa importante da parte do Senhor. Versículos 18 e 19: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia
do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Deus condena a presunção deles. Ele traz uma palavra importante e ele intervém na história do seu povo sempre, e ele usa a sua palavra sempre para ensinar os caminhos que o seu povo deve andar. E Deus dá graça a todo o seu povo para que este não confie deliberadamente em seu desempenho. Deus convoca o seu povo a olhar somente para ele e esperar a sua bênção graciosa, ao invés de agir com superstição e acreditando que as meras obrigações religiosas vão trazer bênção para nós, como se Deus tivesse obrigado a nos abençoar. Ele revela a sua graça no final e disse: eu rogo a vocês, considerem tudo isto, pensem em tudo isto. Nada está dando certo para vocês, vocês não estão conseguindo alcançar os seus objetivos, mas desde este dia eu vou abençoá-los. A promessa é: eu vou mostrar a vocês nesta terra um pouco daquilo que graciosamente eu já dei para vocês e já prometi para vocês na eternidade. Eu vou mostrar para vocês que caminhar e andar comigo em obediência e temor é o princípio para todas as coisas, para a sabedoria. Ele vai nos ensinar que cabe ao crente, diante da palavra de Deus e da chamada ao arrependimento e uma vida de fé e esperança, andar humildemente diante do seu Senhor, olhar para Ele com confiança e viver sempre em ações de graças. Percebam, irmãos, que mais uma vez o Senhor nos coloca no prumo. Ele nos chama novamente à responsabilidade. Ele nos mostra que as obras das nossas mãos podem estar imundas, ainda que nós estejamos fazendo tudo certo, porque não parte do coração, porque nós não estamos sendo fiéis àquilo que nos comprometemos. Lemos Eclesiastes 5 e propositalmente eu pedi que lêssemos para que pudéssemos usar Eclesiastes 5 para a aplicação final. Vamos voltar para lá. O que Deus tratou com o seu povo nos dias de Ageu foi registrado por um sábio rei, o maior de todos eles, que viveu um tempo de loucura, e já escrito ou escrevendo este livro no fim dos seus dias e voltando novamente ao que Deus lhe ensinou, deixou para nós, por vontade de Deus, inspiração de Deus, uma reflexão para as futuras gerações. Salomão, chamado aqui, auto-intitulado, ele mesmo se chama de O Pregador, ele traz um sermão para nós sobre a vida, sobre o que acontece com aqueles que vivem pelo que veem, o que ele vai chamar de vida debaixo da terra, ou debaixo do sol, ou debaixo do céu, e aqueles que vivem pela fé e por isso temem ao Senhor. Salomão acreditava que poderia fazer tudo, experimentar de tudo e não sofrer nada, porque ele continuava cumprindo as suas obrigações religiosas. Ele até mesmo se curvou diante dos deuses de suas mulheres, mas ele continuava devoto ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Davi, seu pai. Ele lembra neste livro que todo aquele que assume um compromisso diante de Deus e que faz um voto diante de Deus deve ter plena consciência de onde entrou e com quem se comprometeu. Eu vou ler novamente Eclesiastes 5
E mais uma vez, observem como é importante a consideração do rei Salomão. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Veja, Salomão adverte: cuidado. Guarde o seu pé quando entrar na casa de Deus, no templo do Senhor. Aproximar-se para ouvir ao Senhor é melhor do que sacrifícios tolos. Era o que os homens nos dias de Ageu estavam fazendo. Ele diz assim: é o povo, tudo que oferece é imundo, porque eles não estavam obedecendo a palavra do Senhor. E ele diz: pois não sabem que fazem mal. Versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Nós temos o prazer de falar. E aí nós usamos o nome de Deus para tudo. Nós temos um linguajar religioso, até mesmo quando a gente está fazendo o pior. Nós temos uma característica presunçosa e vaidosa, como homens, de acreditarmos que podemos falar qualquer coisa em nome de Deus, ainda que saibamos que nós somos os piores. O sábio então diz: não te precipites com o que falas, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque quem está nos céus é Deus, e você está na terra. Não adianta. A sua presunção, a minha presunção, vai tentar forçar a ordem das coisas, mas não adianta. Quem está nos céus é Deus e você está na terra. Portanto, cuidado, sejam poucas as tuas palavras. Porque, versículo 3, dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras insensatas, palavras nécias. Por isso que Ageu disse: trabalhem. Ah, mas isso está acontecendo. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas nós não vamos conseguir. A palavra do Senhor não é esta para nós: trabalhem. Deus não mandou a gente avançar, avancemos. Deus não mandou a gente não temer, não temamos. Não falemos aquilo que vai nos tornar loucos, mas trabalhemos, porque dos trabalhos da nossa luta confiada na graça de Deus, vem os sonhos. É pouco para a igreja do Senhor sonhar crescer. É pouco para a igreja do Senhor sonhar fazer o nome de Cristo conhecido em nossa cidade, em nosso estado. É pouco para a igreja do Senhor se as reuniões de oração fossem mais cheias com este propósito, porque a gente está mais preocupado com o nosso umbigo, de comprar esta casa, de comprar estacionamento, de crescer a igreja, de fazer trabalhos maiores, de estabelecer uma escola cristã, que é pouco, não. Mas a gente não ora por isso, mas a gente não quer isso. A gente fala demais, e quando a gente fala demais, a gente se perde, e os sonhos vão embora, e nós caminhamos como loucos. Então vem Salomão e diz, versículo 4: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Contexto aqui, eu acredito que vocês estão observando e entendendo. Diz respeito ao culto, ao serviço a Deus, aos votos solenes que nós fazemos. Não tem nada a ver com aqueles votos que às vezes nós assumimos e que são chamados votos tolos. Ah, a partir de hoje eu não vou tomar mais Coca-Cola.
Se o Senhor me abençoar a partir de hoje, eu não vou colocar mais vinho na minha boca. Se Deus me abençoar hoje, a partir de hoje, eu não faço a barba, não é voto não, viu? Não tem nada a ver com isso. O contexto aqui é de voto solene, e eu vou lembrar você. São seus votos do dia do seu batismo, são seus votos no dia do batismo do seu filho, são os meus votos no dia da minha ordenação, são os seus votos oficiais no dia em que vocês prometeram fidelidade, serviço e amor a Cristo. São estes votos. São os teus votos do teu casamento, que quando você quebra, Deus vai cobrar de você, e não adianta fugir disso. São os votos solenes que nós fazemos diante de Deus, na casa de Deus. Se nós cumprimos o nosso voto, nós então revelamos tudo aquilo que nós confessamos, a nossa confiança em Deus. Se nós votamos precipitadamente, diz o sábio Salomão, é melhor que você não vote do que você vote e não cumpra. Não tem nada a ver com esses votinhos que a gente faz aí, não. Tem a ver com solenes votos que você assumiu diante do Senhor, porque o Evangelho te liberta de tudo isso. Agora, a sua profissão de fé, sua consagração aos filhos, o seu casamento, a sua ordenação, tudo isso, se nós votamos diante de Deus, devemos cumprir. Finaliza o sábio dizendo: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Você votou diante de Deus. Se você não calculou o preço do discipulado, clame a Deus por misericórdia e renove os seus votos e aliança. Porque não adianta dizer para o pregador, para o pastor, foi inadvertência, eu fui pego de surpresa. É o que eu mais repito na classe de catecúmenos: olha, ninguém aqui está para ser enganado, não. Não vote se você não tem certeza, se você não tem convicção, diga: não estou pronto. Porque depois não adianta você dizer que fez isso sem pensar. Quem faz isso é nécio, é louco. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. O temor ao Senhor vai então direcionar aquilo que nós sonhamos e vai também podar a nossa vaidade própria do nosso coração, que ainda carrega resquícios do pecado. O temor do Senhor vai nos fazer andar longe das muitas palavras, livrar cada um de nós do voto precipitado, chamar cada um de nós à promessa graciosa de Deus, de que nós somos chamados a andar humildemente diante dEle, olhar para Ele com confiança e viver com gratidão. Agora, irmãos, lembrem-se, a quem servimos, quem nos redimiu, quem nos fez livres, e não voltemos as nossas costas para Ele. Seu nome é Jesus Cristo. Ele mesmo, fiel aos votos prometidos, disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se a nossa vida não está apoiada, alicerçada, fundamentada nele e na sua graça, nós não vamos conseguir andar, não vamos conseguir sair, não vamos conseguir crescer, não vamos experimentar o tempo de refrigério que a nossa nação tanto precisa. Se nós não buscarmos isto, e se o nosso espírito nesta manhã não for aquele desarmado para ouvir o que diz a palavra de Deus, que nos apruma, que me chama a atenção e a sua também nesta manhã,
Nós vamos continuar lutando contra Deus e não se esqueçam quem é que está nos céus e quem é que está na terra. O chamado é sério. A nossa vocação cristã foi comprada com um alto preço. A bênção de Deus sobre o seu povo é algo precioso. Então, irmãos, sejamos fiéis aos nossos votos. A minha tristeza como pastor é ver que os chefes de família são os primeiros a falhar neste assunto. Os chefes de família são os primeiros a fraquejar quando deveriam ser fortes, estão sendo como aqueles excluídos por Gideão porque não estavam prontos para a batalha, votaram e não estão cumprindo o que votaram, desde os seus votos solenes de casamento. Deus vai pedir contas a todos nós do que nós estamos fazendo. Deus vai pedir contas da próxima geração que nós estamos preparando até o seu retorno para conduzir a igreja. Eu acho que é o tempo de nós percebermos que o Senhor nos oferece mais uma vez a oportunidade do arrependimento, da vida de fé, da vida que não vai nos deixar correr atrás dos vagalumes desse sistema impuro e pervertido porque é mundano. A vida de fé que vai nos levar a considerar mais importante tudo aquilo que diz respeito ao Senhor e à sua casa. A vida cristã, irmãos, não se resume apenas ao domingo. O domingo é o ponto culminante daquilo que nós devemos viver a semana toda. Pensemos nisso e que Deus tenha piedade de nós. Que Deus, por sua graça, como Ele prometeu, nos abençoe, porque somente por sua graça seremos libertos desta superstição, do engano do nosso próprio coração, para andarmos com Ele em humildade, para olharmos para Cristo somente com fé, para vivermos mais agradecidos do que ansiosos e preocupados com este mundo. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, porque nos assentamos nesta manhã para Te ouvir. E se não fôssemos os Teus filhos, não seríamos corrigidos pelo Senhor. Os ímpios vivem sem Deus e sem esperança no mundo. Nós temos ao Senhor. És o nosso Pai celestial. Nós temos um irmão que deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós, que nos fez co-herdeiros com Ele das riquezas do universo, Jesus Cristo. Tem compaixão de nós, ó Senhor, quando a nossa caminhada nesta terra, ela não traz mais ao nosso coração o anseio, o desejo de caminhar para o céu. Isso é porque nós estamos começando a amar o mundo, e este não é um bom sintoma, não é saudável para um cristão. Tem compaixão de nós, ó Senhor, e ajuda-nos a enxergar e a considerar tudo o que está acontecendo hoje, e a oportunidade mais uma vez que o Senhor nos dá, para que olhemos mais uma vez para a palavra e lembremos que, ainda que não haja semente no celeiro, ainda que a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não produzam frutos, a partir deste dia, o Senhor nos abençoará, se atentarmos para o que o Senhor nos diz e confiarmos sem limites no poder da Tua graça, no poder do Teu gracioso amor. Ó Senhor, sustenta-nos, porque somos fracos, sustenta-nos, porque somos homens de pequena fé, sustenta-nos,
e faz-nos enxergar além e trabalhar confiados em Cristo, porque quando trabalhamos muito, podemos sonhar e desejar aquilo que o Senhor nos prometeu, um novo céu, uma nova terra, onde reina a justiça, onde reina o amor. Nós bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.